Paz do Senhor esteja com toda a igreja. Trazer a palavra hoje que se intitula Nascido para Frutificar. Se você tem a sua Bíblia, você pode ir abrindo. Vamos usar como texto base. Quem não tiver poderá acompanhar no ecrã. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13. Vamos ler desde o versículo 3 até o versículo 9, depois do versículo 18 até o 23. Quem já localizou, diga amém. Mas quem ainda não encontrou a sua Bíblia, diga misericórdia, Senhor. Preciso melhorar. Eu vou ler a minha versão. Você pode ler a sua, na liberdade do Espírito. Verso 3 diz: E ele falou-lhes muitas coisas por parábolas. Aqui se refere ao Senhor Jesus, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Verso 5. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha profundidade de terra. Verso 6. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Verso 7. E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. 8. A outra parte caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. 9. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Agora vamos para o 18. Ouvi, pois, vós a parábola do semeador. 19. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. 20. Mas o que foi semeado em lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. 21. Mas ele não tem raiz em si mesmo, antes é de boa duração, é de pouca duração, e chegada a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. 22. E o que foi semeado entre os espinhos, este é que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Agora vamos ler juntos, igreja, o 23. 1, 2, 3. Foi semeado terra, que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. Um produz 100, 60 e outro 30. Aleluia! Você vai dar quantos frutos? Só 100. Diga mais de 100. Amém, igreja. Pode sentar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eis aqui o teu servo, Senhor. Te agradeço, Pai, mais uma vez por o Senhor usar o teu servo para trazer a tua palavra. Nós declaramos neste lugar terra fértil, para que esta palavra não só seja plantada, mas também que germine e frutifique vezes 100
ou muito mais que 100. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo neste lugar o pássaro que rouba a palavra. Eu repreendo o maligno que traz distração à tua igreja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que ninguém saia daqui como entrou. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, esta parábola maswala asinna você já ouviu muitas vezes, você já leu muitas vezes. muhiwa iko hasinchene mosoma iko Não é nenhuma novidade para você. kahi masuma sia Ela é o título, o texto-chave da nossa pregação, mas enroaho ohi mevani o último versículo que lemos, o 23, verso yoki serani somiahu é onde nós vamos nos focar mais. tivankelahu olavula shavanchene Por isso o título da pregação é Nascido para Frutificar. tetu himya maswala wera ni yariwe wera ni ruhe keme Então, koroko só para entendimento, barosuela muito rapidamente, nesta parábola nós encontramos alguns pontos que precisamos clarificar. no panya ba mapanta ni kanlahu owona shesha Vimos que existe um semeador. no we hava wiro kala mulipo Quem é nala o semeador? onala pani Igreja, se vocês leram, mulipo nala tani já começaram a entender quem é o semeador nesta parábola? mundipo nala ni puro navatani É Jesus. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Qual é a semente e pio tivi que se refere nesta parábola? himma masuni mu É a palavra de Maswa Deus. muluku Segundo a Bíblia, quem é a palavra? ari maswa muluku tani É Jesus. Yesu Então, o semeador, mulipo que é wala Deus, que é ore o muluku próprio Jesus, ore Yesu e a semente, ne pio esses são perfeitos, esses são imutáveis. ala sakandru kunushiwa tore Estamos juntos? rehote O semeador e a semente, mulipo porque Deus é perfeito, ne Deus pio não tem mancha. muluku konanan re korina yetu yona nara Ele é perfeito, ele é imutável. owo toloka Mas tem o solo nesta parábola. to kala va mpanta mosao masuni mu Qual é o solo? etaya tivi Nosso coração. murima ahu Este é o único fator variável nesta parábola. to etu Os nossos corações murima ahu é o que se refere aqui do solo. tem himma Da va terra. etaya Estamos juntos? Vou repetir. kinotikela Existe o semeador, o kala mulipo nala que é o Senhor Jesus. orapo ya Yesu Existe a semente que também é a palavra, mas segundo a palavra em João 1, to Ele- kala epio ori Yesu é yo Jesus também. A semente é Jesus. epio Yesu E existe o solo, que é o nosso coração. ni okale taya Mas aqui, se vocês prestaram atenção, existe um quarto elemento, masimawe harurata ni okala ya neshe que é o pássaro. okanle mapa Quem é o pássaro? ori mapa la metani O diabo e seus demônios. satana na musaseriawe É aquele que rouba a palavra. dio lonia maswa Às muluku wa vezes mrima wanyu nós viemos à igreja, kwa hakina ninoro abakaresha recebemos a palavra que vem de Deus, ninna kala masuwa kuma wa muluku mas aquela palavra não frutifica em nós. Por quê? masi maswale kanruha Por várias razões que vamos entender aqui, mas uma delas é porque se meu coração não é terra fértil, eu não estou transformando meu coração em terra fértil, aquela palavra me pode ser roubada. epio ele poti wiwa na shipalame Eu a sair daquela porta ficar como se nada tivesse acontecido. ke kumaka rumkorole ki kala kan to Estamos a entender até aqui? ninni wana nan pakala Estamos juntos? rehote Então precisamos entender qual é esse fruto ni hano suela mohokoro e ko devemos separar o sucesso humano ni hano do fruto valanya espiritual. unnu wa mulaponi ni mihokoro ko samunepan Para a semente wepioni brotar em mim wira e gyunue wa miyo e dar fruto, ni kalane mihokoro ko aqui não se refere de coisas materiais como muitos erradamente pensam. mvaka sihi maitusa so kalanan O fruto que se refere aqui é
nós manifestarmos a natureza de Cristo, Mihokoroko si himma va o ni hera hiyo o kala wa Kristo. aquela palavra que foi lançada pelo próprio Deus usando pessoas, usando pastores, Maswa muluko yale muhimeri wanyo rumeli waka atua quando ashikukula. entra no meu coração, Ya piaka va murima waka. eu recebo aquela palavra. Mikinna akela maswale. A primeira coisa, o primeiro fruto que começa a acontecer é dentro de mim. Etuyo pachera muhokoroko mpachera uira. Dentro de você. Muhina wa mio. Tem que começar a desenvolver-se o caráter de Cristo. Ehana wana nea O que se refere a isso? Himesheni. O caráter de Cristo se resume em começar a desenvolver dentro de nós o fruto do Espírito. O kala wa Kristo hime uira woni. Como está em Gálatas 5:22. Mihokoroko samnepa. Quais são os frutos, o fruto do Espírito? Quais são? Mihokoroko samnepa awela TV. Não estou a ouvir. Menos da metade da igreja conhece. Isso prova o quê? Que nós estamos a desenvolver o caráter de Cristo em nós. Hime uira hi kanim pwe wa hiyo o kala wa Kristo. Por isso é que Deus trouxe essa palavra para a sua igreja. Amém? Muluko urunhala maswala para igreja. Fruto do Espírito é Mihokoroko amor, samnepa TV. Nipento. a paz, Muretele. a alegria, Uteli wa murima. a benignidade, a O mansidão, cara- a caridade, o amor ao próximo, Openta na vamosa. o domínio próprio. O wanana mansi. Quantas vezes nós não pecamos por não ter domínio próprio, não ter controle da nossa boca, da nossa Kwa palavra? haikavi hini teka ahuma hao Às vezes hiyo nos ya- tornamos Willy Pina. impulsivos. Então, antes de eu frutificar para fora, Ihinati urunha mikoroko eu tenho que sota. começar a frutificar primeiro dentro de mim. Mikihana o pachera Eu tenho que urunha começar mikoroko sa muhina a mambio. refletir Cristo em mim. Kihana o moni ha Kristo. Eu tenho que começar a ser a verdadeira luz de Cristo. Eu tenho que começar a ser o discípulo de Cristo. Kihano kala murume ya Kristo. Uma coisa é você ser crente, Etuye mosanyu kala mu como Kristo. todo mundo diz, eu sou crente. Mtokwa nchena ihimia ya mika mu Outra Kristo. coisa é você ser discípulo de Cristo. Etuye kina nyu kala murume ya Kristo. Amém? Então, a primeira coisa, por isso no louvor, o Espírito disse, clama. Você Yo precisa pachera convidar mkanganyo a wira. Ele, a Hana encher umwitana owo. o nosso interior, Wira ausari heni muhina para mwangu. que aquilo que não é dele saia, porque ele não compactua com o pecado, ele não compactua com a imoralidade, não compactua com a imundície. Para wira yesi kanle saoi kume Eu tenho que wangiwo. convidar a Miki Jesus, hano tenho que mwitana. convidar o Espírito Santo a encher-me todos Ihana os witana dias, mnepa wela wiro kisari he para que kula miku. aquilo que não lhe agrada, Para ele ele himu começar sibela. a queimar, E pachere a ovia. tirar fora. E kumeka e kumela Não kota. tenho como evangelizar alguém, amados, Kanle omu himera mutu. se eu não refletir Cristo. Miyo kahika Qual é o testemunho que eu vou dar? Amém? Você está aqui? Agora, precisamos conhecer que, segundo essa parábola, existem vários tipos de solos. Ntoni hano suela wira so kala itaya O sinche. primeiro solo que nos fala a mensagem aqui é aquele solo à beira do caminho. Itaya yo pachere vai noni hera É considerado mela mpironi. aquele coração endurecido. Murima yo le O olipa. coração endurecido Murima yo le olipa. é aquele coração que vem à igreja com o coração fechado. Vem à Tele igreja none keresha ni não murima otu kwa a ya. busca do Senhor, vem a busca, às vezes, para cumprir a agenda, dizer que eu estive lá, todos Ntoi kwa me viram. hasinche onruela woni wa pai. Essas pessoas até ouvem a palavra, mas não retêm a palavra. Mtatuya laniwa masuma shikampwe hava murima wa. Por isso que dificilmente essas pessoas vão frutificar, porque aqui vem o maligno, vem o pássaro, vai roubar aquela palavra com muita facilidade. To sisa la twala kanwero va hami hokoroko mana. Mesmo que eu venha com meus problemas de fora que todo mundo tem, Hata kiruaka nimekacha mihosa. eu quando venho à igreja, eu tenho que me esvaziar dessas preocupações, desses problemas. Eu tenho que entregar esses problemas a Ele, ao único que é capaz de me purificar.
Wira para okirapi. deixar leve o meu coração, para que a palavra dele flua em Wira mim, okikali para que eu heli receba a masao palavra. ekale murima waka. E não você ficar a pensar que a pregação é para você. Kahukala wira Há um wananaka ni masao processo muluku. em que Deus age, mas Deus só age quando o coração está pronto para receber aquilo que Ele tem para cada um de nós. Nto muluku so mbara muteko ekumeni wanyu nyuma muhierra ruvara muteko. O segundo solo é o solo rochoso ou pedregoso. Etaya nen litie leo hata maluku. Aqui é considerado o coração superficial. Nto va unoni hera murima oneta vasulusulu pai. Amados, a semente quando é lançada Nto na terra, pio ya voloa ka se ela não for aprofundada, ya hishere. ela não só sofre pelo sol, mas ela facilmente vai morrer. Enni hawa ni nsua. Então este é aquele coração que às vezes pelas emoções até ele recebe bem a palavra, se alegra, mas na primeira perseguição se afastam de Deus. Às vezes quando Deus lhe diz: não, filho, não é para ti esta bênção que você está a pedir, você não está pronto. Às vezes esse não de Deus ele entende como que Deus não ama ele. Então este é um coração superficial. Mas existe o coração espinhoso, também é chamado coração dividido. Aqui é o coração que dá prioridades erradas. Está mais à busca de riquezas, está mais à busca de vantagens materiais. Porque tem muitos que vão à igreja, ou vêm à igreja, pensando que vão ficar ricos no material. O antídoto aqui é simples. Está na palavra de Mateus capítulo 6, versículo 33. Todo mundo sabe este versículo. Mas como às vezes não entendemos, não retemos, não meditamos na palavra, quando Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. Você tem que entender que Deus não mente. Quando Ele diz que eu acrescentarei o que você precisa, você tem que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Você tem que se entregar a Deus a 100%. Deus não quer você só nos domingos. Deus quer você todos os dias. Desde que você acorda até que você se deita, Deus quer o seu coração, quer a sua alma. Porque nós fomos chamados, amados, para frutificar. Amém? Você foi chamado para frutificar. Você não foi chamado só para adorar ao Senhor no domingo. Agora, o outro solo é aquele solo fértil, também chamada terra boa. Qual é o coração que é considerado terra fértil? É aquele coração que ouve a palavra e entende a palavra. A palavra, como dissemos, que é a semente. Não é uma mera audição biológica, mas é uma revelação espiritual. Porque no livro de Mateus 13, 23, vemos que as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60, ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Então, primeiro requisito é você ouvir, meditar na palavra e entender a palavra. Se você não está a entender, faça como os bereanos que iam depois da pregação
meditar, estudar aquela palavra. mpakeke tokoa kwinyu anupu la masu yale E peça ajuda do Espírito Santo, para isso ele foi nos enviado. mumvekele ke munepa wela wiro kali hereke ni wiro shuti Porque heke aqui tem outra vantagem, porque que nós nascemos para frutificar. mana yo kale tuiki na yorere lava sheni ni areliwanhu ovahe mu koroko Para além de Deus, neste Uhia, caso uluku, Jesus, Yesu lançar a sua palavra para todos nós, univa hamaswawe oteni ahu para além dele colocar uma semente perfeita, excelente, uhia univa herra epio yoloka yorere la independentemente do solo que nós somos. uhitari helaka Ele enviou o seu Espírito, o rumela munepa we que é o Espírito ajudador, okanle munepa kali hera como está escrito em João 18:6. livro ya Yohane capítulo muloko O próprio Senhor Jesus disse: apuya Yesu ahimia enviarei o Espírito Santo, kino rumela ele vos revelará, vos convencerá unimo kalihani do pecado, da Não, justiça aqui, e do juízo. wotukiwani ni o Ele é que nos comeliwa. convence, ele é que nos transforma, ele é que nos ajuda nos momentos em que nós precisamos dessa ajuda. Wakati Temos a ni pavela vantagem, wakaliheria. de modo que o Espírito Santo dentro de nós é como a água que não falta para manter viva aquela semente Então, que já munepa foi wela lançada. ukala mamasi muriba É como murima o wa fertilizante uhira. que vai fazer Epio brotar ekwata. aquela semente. Erintoko, Mas adubu, precisa odubu, eu iha, epio. querer Ihana que mio aquela otuna palavra masaka. brote em mim. O pavela wira maswali Amém. nuwe wa mio. Entender a palavra também é meditar na palavra. Se vocês lerem com Oshuta atenção masu. depois em casa, Ola blasa masu todo o wakati capítulo, ndia humansi capítulo yo tene na somaka. o capítulo de Salmos 119, que é o capítulo maior da Bíblia. Então livro capítulo ya Não é porque é o Masalugo. maior, mas é um capítulo cheio de mensagem poderosa então ligada a esta palavra que estamos a pregar. masu orerela. Ali tem vários versículos poderosos. So kala verso sinchene saikuru. Tem, por exemplo, no verso 2, diz que como são felizes os que obedecem os estatutos e de todo o coração buscam. Os que obedecem os estatutos de Deus, está a dizer aqui que serão felizes. No verso 11 diz: guardei a palavra do Senhor no meu coração, para não pecar contra Ele. Significa que guardei a semente do Senhor no meu coração para não pecar contra Ele. No verso 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e clareia os meus caminhos. Significa que eu preciso dessa palavra para que eu não tropece, porque se eu não vivo, não medito na palavra, por mais que eu pense que estou a ver o meu caminho, mas como diz aqui, a palavra é que clareia os meus passos e incendeia os meus caminhos. Então facilmente eu vou tropeçar sem me dar conta que estou tropeçando. Então nós temos que ler a palavra, buscar entendimento nela e reter aquilo que é a mensagem de Deus. Se vermos em Lucas 8:18, diz: mas a da boa semente, a da boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra de coração sincero e bom, guardam e produzem fruto com perseverança. Aqueles que ouvem a palavra, aqui diz de coração sincero e bom. Coração sincero e bom se refere à terra fértil. Aqueles que têm a terra fértil no seu coração vão guardar a palavra. É o que está a dizer aqui. Mas aqui vem o outro requisito, que é a perseverança. Aqueles que perseveram no Senhor, que têm paciência, vão dar muito fruto. Então precisamos de ouvir a mensagem, reter a mensagem. Precisamos de guardar a palavra, meditar nela. Precisamos também de ter paciência, saber esperar o tempo de Deus.
ulipelela wakati wa nem muluku. sempre coincide com o nosso tempo. Kahi wakati wote ni ndoa. Amém. Wata na ni wakati wa Mesmo muluku. em Tiago capítulo 5, versículo 7, Hata livro ya a Tiago. palavra diz: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Maswani himewera mu kaleo. Vejam undi pia como mulipelela o agricultor kampako kati guarda ni ndoa ya puya. Que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Mukalaka ntoko mulipo lima, ulipelela. Então, por que você não espera o tempo de Deus? Ntosheninyi muhilipelela nyukati wa muluku. Por que você não tem paciência? Esheninyi muhiwera yulipelela. Deus já ouviu Muluku o hiwa. seu clamor. Makuwelo anyu. Saiba esperar o tempo dele. Musuele ko lipelela Amém. kati yawe. A outra característica da terra boa é o quebrantamento. Para nós termos terra boa, precisamos quebrantar o nosso coração. O que significa quebrantamento? É o processo, segundo a parábola, de arar a terra. A terra precisa ser ferida, precisa ser arada. Porque se o agricultor não fizer isso, a semente fica em cima, a semente não vai ser aprofundada no solo. Muitas das vezes, amados, quando estamos passando de certas dores, em vez de nos focarmos na dor, muitas das vezes é Deus que está arando o seu coração para lhe transformar, tornar você um coração fértil. Nem toda dor que nós passamos é do diabo. Às vezes é uma dor deste processo de remover o seu coração, tirar aquela dureza do seu coração. Às vezes esse processo dói. Então, como está escrito em Oséias, capítulo 10, 12, pode não abrir isso. Lavrai para vós o campo da lavoura. Deus próprio diz. Não é qualquer campo. Devemos lavrar o campo da lavoura. Por isso Deus também lavra o nosso coração. Porque é ali onde Ele quer agir. Então, para nós frutificarmos por 100, precisamos às vezes retirar mágoas do nosso coração. Tem mágoas que fazem endurecer o nosso coração e fazem você ficar estagnado e não frutificar aos olhos de Deus. Precisamos tirar alguns espinhos. Os espinhos que se referem aqui são ansiedades, preocupações com as coisas do mundo. Essas coisas podem endurecer o nosso coração. Nós precisamos retirar a ofensa do nosso coração. Isso também pode endurecer o nosso coração e fechar o teu coração do agir de Deus e você deixar de ser frutífero aos olhos do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, eu profetizo que este é um tempo de colheita como nunca antes vista e como nunca ninguém ouviu, em nome do Senhor Jesus, nesta igreja e fora desta igreja, em nome de Jesus. Clame comigo. Meu coração é terra boa. Mais uma vez, meu coração, declare com toda a fé, meu coração é terra boa. E a semente que o Senhor Jesus plantou nunca vai morrer. Ela vai frutificar vezes 100 ou mais. No nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Por que
Deus quer que nós frutifiquemos. Eu vou fazer uma pequena demonstração. Às vezes temos que entender as coisas da agricultura. Sheni muluku mpavela win. Vasco está aí? Senhor Vasco, traga rápido. Correr, voar. Vocês vão entender como é que Deus age. Deus é um Deus de multiplicação. Se nós não entendermos, ontem eu fui, fica aqui perto. Ontem eu fui à minha pequena machamba trazer esses exemplos aqui. Primeiro temos aqui, agarra essa planta aí. Alguém conhece? Alguém conhece esta planta, o que é? Feijão manteiga. Esta planta está próximo da fase de colheita. Dizer que nenhuma dessas culturas usou-se fertilizante. A única coisa que se aproveitou foi no tempo de chuvas e foram plantadas. E a terra lá na minha machamba não é excelente. Tem algumas áreas pequenas que são excelentes, mas a terra não é excelente. O que quero dizer é que o que vocês estão a ver aqui é sem grandes cuidados. Amém? Então, este feijão, uma semente deu quantos aproximadamente aí? Em cada peça dessas tem cerca de 4 a 3 sementes. Então, uma semente de feijão, manteiga, aproximadamente, vamos dizer que deu 20. Amém? Agora, deixa isso no chão. Abre rápido essa. Uma semente de milho, sem nenhum cuidado, veja lá quantas sementes aqui deu. Em cada fila aproximadamente tem 25. Vezes 10, 250. Uma semente deu 250. Agora, alguém conhece esta planta aqui? É o quê? Glória a Deus. Tem agricultores aqui. Esta planta, meus amados, em cada uma destas coisas, em cada uma dessas é onde estão as sementes. Dentro dela tem aproximadamente 15 a 20 sementes. São sementes pequeninas, sem nenhum cuidado. Então, uma semente aproximadamente, fazem lá a dedução, quantas sementes vai dar? 500 ou 1000. Pode chegar à vontade até 1000. Depois vocês podem ficar a contar aí. O que quer dizer que até na natureza Deus trouxe o espírito de multiplicação. Amém. Quanto mais nós que fomos feitos à imagem e semelhança dele, por que não podemos multiplicar? Amém. Se isto ele faz multiplicar sem muito cuidado, quanto mais nós podemos multiplicar, quanto mais nós podemos trazer almas a Cristo. Então você precisa refletir, amado. Já estamos em maio. Quantas almas você convidou a Cristo? Quantas sementes você plantou? Estão a entender? É para reflexão, você não precisa responder. Então, este é o processo que todos nós devemos viver. Não é só para você multiplicar os filhos, mas não para por aqui. Uma semente de gergelim, essa semente morreu para dar vida a esta planta, mas deu mais de 500 sementes. Essas sementes vão servir também para multiplicação. Amém. O mesmo acontece com o milho. O mesmo acontece. Então,
existem vários tipos de solos So kala itaya já sinchene. ligando a nós. Iruheli wa Mas kawahiyo. o semeador, Mulipo segundo a wala. palavra, é o mesmo. É Jesus. Mosaru Yesu. A semente que nos é plantada foi a mesma a todos nós. Hiyo mosaru. A parábola diz que uns vão multiplicar por 30, Aqui por na Pandoro, 60 e por 100. Mas aqui vemos que podemos multiplicar ainda mais que os 100. Amém. Basta nós entendermos, guardarmos a palavra e começarmos a meditar nela e a praticar. Mas primeiro começa em nós a transformação interior. Obrigado, Vasco. Ele é meu trabalhador, quem não conhece. Então, porque a expectativa do agricultor, quando ele planta, ele sabe que vai colher alguma coisa. Da mesma forma, Deus, quando nos chamou para a sua luz, Deus espera que nós frutifiquemos. E como se não bastasse, Ele enviou o ajudador que está dentro de nós, nos ajudando todos os dias, nos dando atenção, provisão, mas depende de mim. Eu preciso entender isso. Por que eu devo frutificar? Porque em João 15:8, o próprio Senhor Jesus diz: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Em outras palavras, se você não frutificar, você está renunciar a ser discípulo do Senhor. Mas não é só isso. Aqui está a dizer que é a vontade de Deus, então Ele é que capacita. Cada vez que você achar que você não é capaz, cuidado, é o diabo que está te metendo na cabeça que você não é capaz. Você deve lançar a semente. Não importa onde vai germinar aquela semente, mas você cumpriu, porque há um Espírito que vai vivificar aquela semente que você lançou. Mas não deixe de lançar a semente. Não deixe de falar do Evangelho. Não deixe de falar do seu testemunho. Amém. Porque esta é a vontade de Deus. Vamos confessar qual é a minha vontade. Adivinha lá quantos é que eu clamo a Deus para eu trazer ao Senhor? 1 milhão. Porque há quem fez mais de 1 milhão. Se vocês investigarem, então se alguém fez é porque é possível. O próprio Senhor Jesus disse: vocês farão coisas maiores daquelas que eu já fiz. Basta crer e aceitar o desafio. Você dizer todos os dias: Senhor, eis-me aqui. A quem queres que eu evangelize? Às vezes vêm pessoas na consulta por problemas de saúde, mas eu me dou conta que ali é uma janela que Deus abriu para eu pregar o Evangelho. Às vezes são pessoas que são de Maputo. Imagina lá se eu dissesse: não, este não é de Nampula, este não vive aqui perto da igreja, melhor eu não falar de Cristo. Estaria agindo correto? Então, não importa onde você está inserido, seja no local de trabalho, seja quando você viaja, lá mesmo Deus vai te usar. Basta você querer ser usado. Ele é que capacita. Não é por nós, é por Ele, por o Espírito Santo que está em nós. Amém. Agora, por que devemos frutificar? Talvez alguns não saibam disso. Assim como uma terra sem fruto torna-se um deserto. Vocês sabem o que aconteceu com a figueira que não dava fruto quando Jesus passou ali? A árvore que foi feita para dar fruto e não dá fruto deve ser cortada. A Bíblia diz bem claro isso. Deve ser cortada e lançada no fogo. Agora, uma vida sem fruto torna-se um vazio existencial. Significa que você só está a viver neste mundo terreno como uma peça sem propósito.
Nós temos que entender qual é o nosso propósito aqui na terra. Por que que Deus nos chamou do mundo para a luz? É para frutificarmos. Diga ao seu vizinho aí ao lado, você nasceu para frutificar. E você vai frutificar em nome de Jesus. Amém. Então, todos nós fomos chamados para frutificar. Alguns ficam à espera para serem ungidos a diáconos ou a pastores para começar a frutificar. É errado. Deus quer te usar aí onde você está, no nível que você está, para que Ele te leve ao muito. Não há status para você alcançar a alma. Não existe status, não está escrito em nenhum lado na Bíblia que precisa ser pastor para evangelizar. Está escrito isso em algum lado? Então você recebeu de graça o dom. O Espírito do Senhor está sobre você, sobre mim. Devemos cumprir. Existem alguns impedimentos, amados, que podem fazer nós não frutificarmos. Se lermos com atenção o próprio Mateus 13, 18 e 20, a partir do 18 diz: ouve, pois, vós a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não atende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Verso 20, mas o que foi semeado em lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. 21, mas ele não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. 22. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então aqui estamos a ver que os tipos de solos, como já falamos, podem ser impedimentos para que nós frutifiquemos. Já dissemos que não podemos deixar endurecer o nosso coração por coisas do mundo, coisas que nos acontecem pela ofensa, pelas fofocas. Às vezes, sem querer, deixamos de endurecer o nosso coração. Porque quando nós endurecemos o nosso coração, a semente que é a palavra não entra. E devemos ter cuidado muito com a religião. Às vezes nos faz cauterizar o coração, muitas das vezes. Em Hebreus capítulo 3, versículo 13, a palavra diz: pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as escrituras sagradas se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Isso é uma exortação para que andemos em união como irmãos, exortando-nos uns aos outros. O exortamento não pode servir para você fechar o seu coração. Às vezes algum irmão te exorta. É a vontade de Deus, como diz aqui, exortarmos uns aos outros, para que a gente não caia no pecado, mas também para que não endureçamos o nosso coração. Nós devemos estar prontos para a exortação e não levar aquilo como uma ofensa, como algo ofensivo, porque é para a nossa própria edificação. Devemos vigiar as coisas do mundo que nos fazem afastar de Deus também.
podíamos perguntar qual é o tipo de solo que você está entregando ao Senhor. Qual é o tipo de coração que você está entregando ao Senhor? Na niko hai murima sheni mnyumu muva hanyu muluku. Porque o semeador está Etaya aqui sheni hoje. nyumu muva hanyu muluku. Mana mulipo wala orivava. Repito, o semeador está aqui. Mulipo wala orivava. Qual é o tipo de coração que você está a entregar a Ele? Murima sheni muva hanyu yowo. Isso é para autorreflexão. To ele para nyo wisu puelela. Diga, ajuda-me, Senhor, Merem ke kali here puia. a nunca ter um coração endurecido. Wira ki kala kala ke kalnaka murima Cada vez que wolipa. cada vez que o Senhor vem plantar em mim uma palavra, Raya o wala wa mio. em nome de Jesus. Masina na Yesu. Se vermos em Salmos 126, versículo 6, Masalmo. diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Em outras versões diz, trazendo consigo a colheita. Outros ainda dizem, trazendo consigo os seus feixes. Às vezes você está a levar a palavra a alguém. Você pode receber uma ofensa desse alguém. Mas acredite que a palavra já foi lançada, ela nunca volta vazia. Aquele que é o ajudador vai fazer a obra naquela pessoa. Nós às vezes temos medo de lançar a palavra. Às vezes choramos, não estou a conseguir trazer almas, não estou a conseguir, mas não deixe de lançar a semente, não deixe. Só que comece com você, como falamos no início, a transformar o seu interior. Lembre a igreja primitiva como cresceu. Pelo testemunho, está escrito em Atos 2, pelo testemunho dos discípulos, dos apóstolos, pela comunhão dos irmãos, pelo partir do pão, de casa em casa, eles pregavam a palavra. E foi assim que a igreja primitiva cresceu. Então nós precisamos aprender com os ensinamentos da Bíblia. Precisamos entender que sem testemunho pessoal, dificilmente a tua semente vai germinar lá, porque vai ser mal recebida. Às vezes o testemunho de um crente, de um verdadeiro crente ou discípulo do Senhor, pode falar mais alto do que a tua palavra. Há momentos que nem precisa você falar. Ontem estiveram aqui uns irmãos até tarde a tornar esta igreja bonita como vocês estão a ver. Não murmuraram, se entregaram fora do tempo, puseram este templo bonito como vocês estão sentados aí, não para dormirem, mas para deleitarem-se. Então, é uma forma de se entregar a Deus, sem esperar nada em troca, porque Ele em secreto vê, e Ele em secreto recompensará a cada um segundo a sua obra. Amém? Em Colossenses 1:10, a palavra diz: para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Assim vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus. Precisamos nos esvaziar, precisamos nos entregar ao Senhor totalmente, não uma parte de nós. Porque assim, como diz a palavra, frutificaremos em toda boa obra e cresceremos no seu conhecimento. Agora, existe um conceito de coração de pedra, e não é mais que esse coração endurecido. O coração de pedra é aquele coração que tem uma
insensibilidade espiritual total. murima oli patio le hinwero miwa munepa awela. Insensibilidade a tudo, insensibilidade ao seu próximo, Konwere awmone la batu murinawe. insensibilidade até à voz de Deus. Konwere wiwa nakala nsuna muluku. Tudo isso causado, como falamos, Sisa le zotane por ya mágoas, sinroma hao ise yo. por ofensas Sinroma hao ove hiwa mahao unla sea. e até por pecados repetitivos. Hata mahao itampi soti sowetela. Isso pode criar uma crosta dentro do nosso coração Elo potu ruha. e impedir Deus de agir em nós. Kia mukoti hamuluku wabar muteko wa hiyo. O perigo de não lutarmos contra o coração de pedra Nto vanwere ya hiyo hiwa na murima huo lipa. é que a pessoa começa a sentir um cansaço até para a oração, Nyuwa munni tema hata parovekela. começa a perder prazer pelas coisas do reino de Deus, Konosi velani to itusa muluku. o que é muito perigoso. Ikan letu yo wopi ha. Se vermos o profeta Ezequiel Na weharo profeta Ezekiel. trouxe a palavra de Deus no capítulo 36, versículo 26, Unni hima masu. que onde Deus faz uma promessa direta de um verdadeiro transplante espiritual. Muluku omupa kelao enatiri omuva ha etu ya munepan. Por causa da situação do povo de Deus naquela altura, Mas Deus há trouxe ocasião. esta palavra que é aplicável hoje em dia. Maha mushova muluku wakati wa Darei a bila. vocês um coração novo Kinimo bahani murima o e porei musia. um espírito novo em vocês. Nikinimo bahani munepa musia wa nyuo. Tirarei de vocês o coração de pedra Kino kumi ha murima wa e lhes darei um coração de carne. Nikinimo bahani murima wa nama. Aqui Deus está nos a dizer que, embora muitos não reconheçam, é possível sim você ter um coração de pedra, pedra mesmo. Atonchene kanwera osuela wani wera ne ayo nyuka. O coração de pedra é insensível, Murima o olipa tolo hinwera o wana watu. não aceita críticas, Kompavela ole liwa. não aceita repreensões, Kompavela o shuti hiwa. não aceita conselhos de Deus Kompavela ola mule liwa ni wa e acha que tem toda a verdade em si. Unani heran tokoni suela sotene. E isso é uma das coisas que Elo etu imosa enkoti ha. impede muito Inni koti ha vanchene. a obra de Deus e o processo da frutificação. Eu quis trazer outra versão aqui, mas segundo a linguagem de hoje, porque às vezes há versões que alguns não conseguem entender. Então, na linguagem de Deus diz: eu lhes darei um coração novo Kinimo bahani murima e musia. porei em vocês um espírito novo. Nikinimo bahani munepa Tirarei de musia. vocês o coração de pedra. Kino kumi ha murima nyuo wan luku. O que está escrito a seguir? Então, o coração de pedra está a dizer aqui que é um coração desobediente, não obedece nem os mandamentos de Deus, nem a vontade de Deus, nem o conselho dos que lhe aconselham as coisas boas. E darei um coração bondoso, Nikinimo bahani murima orera. que é um coração obediente. Em outras palavras, está a dizer que o coração de carne é um coração bondoso, é um coração obediente. A obediência Tole o musibela wiwa. é uma chave para você receber as bênçãos de Deus na sua vida. Porque o próprio Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso o Pai o exaltou à mais alta figura do mundo e deu todo o poder, toda a autoridade sobre todas as coisas, sobre tudo, simplesmente pela obediência. Então cuidado com a desobediência. Coração de carne é aquele que é sensível ao pecado. Esse coração se aflige diante da injustiça e que tem total consideração à vontade de Deus, em vez de seguir a vontade humana. Amém? Então precisamos aprender
com David, quando ele clamou Ni hano shuta ni David wakati em Salmos 51:10, ele clamou: cria em mim um coração puro. Ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. E não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Nós precisamos entender, amados, se você não está a frutificar até hoje, precisa se quebrantar perante o Senhor. Precisa clamar, como David clamou aqui. Precisa clamar, pedir que o Senhor crie em você um coração puro, um coração bom. Porque se você não pede, Ele não vai forçar a sua transformação. Nós precisamos, cada certo tempo, fazer uma autoanálise de forma autocrítica. Não pode passar um trimestre sem você sentar em plena meditação com o Senhor, você fazer uma autoavaliação. Como tem um louvor que diz: volta-me para trás se algo mal estou fazendo, devolve-me ao ponto inicial onde eu comecei. Sonda o meu coração. Esse tem que ser o nosso clamor quando não estamos a frutificar, porque cada um sabe se está ou não está a frutificar. Não precisa ser inteligente para se dar conta disso. Eu tenho que reconhecer que algo está errado em mim. Não são as pessoas, porque às vezes olhamos para as pessoas. Não são os pastores, porque às vezes até queremos culpar os pastores. Não são os líderes, não são os diáconos. Cada um de nós pode frutificar. Querer, basta pedir. Precisamos entregar a confiança plena ao Senhor. Como está escrito em Provérbios 3, versículos 5 e 6. A palavra diz: confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Outras versões dizem: não dependa da sua própria inteligência. Busque a vontade dele em tudo o que fizer. Não está a dizer em algumas coisas, está a dizer em tudo que você fizer, busque a vontade dele. Porque se você estiver alinhado com a vontade dele, não há como você não frutificar. Não há como você não dar frutos. E ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. O próprio Deus vai lhe direcionar, porque a palavra, como vimos, ela vai iluminar os seus passos, vai clarear os seus caminhos. Você vai começar a frutificar como nunca antes frutificou. A Bíblia diz que bem-aventurados são os puros de coração, porque verão a Deus. Esta é mais uma exortação. Bem-aventurados significa felizes são. Felizes são e serão os puros de coração, os que têm coração de carne, os que têm terra fértil dentro de si, porque verão a Deus. Então aqui está a dizer também que se você não mudar o seu coração, você não precisa eu falar. Se aqueles que tiverem coração bom, coração fértil, verão a Deus. Aquele que tiver o coração de pedra há de ver a Deus. Está claro aqui. Então o que significa puros de coração? Puros de coração são aqueles que entregam todo o seu ser a Deus, seu corpo, sua alma. Você não pode entrar aqui na presença dele
sem você fazer essa oração simples, Senhor, eu me esvazio, eu me entrego a Ti, em corpo, alma e espírito. Você precisa se entregar a Ele todos os dias. Não por interesse, mas se esvaziar. Isso significa ser puro de coração em todos os seus momentos. Você precisa fazer a opção de negar-se a si mesmo todos os dias e carregar a sua cruz e seguir a Jesus. Isso significa ser puro de coração. Automaticamente quem faz isso está a mostrar humildade em si. Você precisa renunciar aos seus desejos pessoais, colocar os seus desejos dentro da vontade de Deus. E você precisa viver uma vida de santidade, porque é isso que agrada a Deus. É isso que vai fazer Ele se aproximar mais de você e encher daquilo que Ele tem para você. Então, para nós frutificarmos em Deus, amados, a primeira condição é permanecermos em Jesus, estarmos conectados a Ele todos os dias, é desenvolver um caráter de Cristo dentro de nós. Estamos mesmo a terminar. Se você se lembra da parábola da videira, em que diz que Jesus é a videira e nós somos os ramos. No capítulo 15, Ele próprio diz: sem mim vocês não são nada, vocês não serão nada. Se nós não ficarmos conectados a Ele, se nós não ficarmos nos alimentando dele, nós por nós próprios não vamos nunca frutificar, amados. Então esta é a primeira condição. Precisamos permanecer em Cristo, ter intimidade com Ele, desenvolver o caráter cristão, e assim Ele vai encher em nós o fruto do Espírito Santo. A segunda condição para você frutificar é praticar o fruto do Espírito. Ou seja, que não basta você receber o fruto do Espírito, que já falamos aqui. Agora você tem que praticar na sua vida cotidiana. Você tem que praticar o amor verdadeiro. Você tem que praticar a bondade, tem que praticar a mansidão. Você tem que praticar o domínio próprio. Cada vez que você é explosivo, você tem que se repreender a si próprio, pedir perdão se você ofendeu alguém. Isso é praticar o fruto do Espírito. A terceira condição é que deves aceitar o arado do Senhor no seu coração, que na parábola da videira é a poda de Deus. Lembre que na parábola da videira, Jesus disse: aquele ramo que estiver a dar fruto vai ser podado para dar o quê? Para dar muito mais fruto. Porque aquele que não dá fruto vai ser cortado e vai ser lançado aonde? Vai ser lançado na fogueira. Amém? Mas você é o ramo que está a dar fruto e vai dar muito mais fruto. Eu profetizo em nome de Jesus. Amém? Então precisamos ter uma vida de renúncia, uma vida de disciplina, uma vida de arrependimento, amados. Se nós não nos arrependermos da nossa má vida, cada um sabe as coisas que às vezes ainda arrastramos do passado, nós precisamos nos arrepender, renunciar e aceitar o processo da transformação que Deus está operando em nós. A quarta coisa para eu frutificar, precisamos de nutrir-nos da palavra de Deus
e termos uma vida de oração. ni hana oya maswa muluku no kalna ekumi ya kula ni kuvekela. Tem alguma mãe aqui que tem um bebê pequenino Okala mai va orna mwana que manki está a amamentar? onamwiha. Hoje não vejo ninguém com um bebê. Quantas vezes um bebê, mas tem aqui pais de bebês. Estou a ver ali alguns pais de bebês pequeninos. Quantas vezes o bebê chora para amamentar? Kwa hekave Cada quanto tempo pede a mama? Hã? Aleluia. Ouviram bem? 2 em 2 horas um bebê pede para mamar. Quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos como nova criatura. Nós somos um bebê espiritual. E todo bebê, este é um princípio da vida. Quem tem ouvidos, ouça. Todo bebê precisa de alimento para crescer. O que vai acontecer se esse bebê não chorar, não pedir o leite? Cada 2 horas, acha que vai desenvolver esse bebê? Este é o mesmo processo que deve acontecer em cada um de nós. Se você recebeu a Cristo na sua vida, você tem que se alimentar dele. E quanto mais você se alimentar dele, você também vai crescer mais rápido nele. É o mesmo princípio, amados. Você pode clamar hoje por sabedoria. Muitos entendem mal aquele versículo de Tiago 1,5, diz: todo aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá gratuitamente. Você pode pedir sabedoria todos os dias, orar. Senhor, o Senhor disse, está escrito. Mas se você não vai à busca do alimento espiritual, se você não vai se alimentar da palavra de Deus, acha que essa sabedoria vai entrar em você? Porque a própria palavra é a fonte da sabedoria. Amém. Então, embora pusemos aqui como quarto requisito para nós frutificarmos, mas não é porque é o menos importante. Nós precisamos de ter um estudo da palavra. Você tem que crescer na palavra. Ter tempo de oração, tempo de santificação, tempo de louvor. Deus lhe dá 24 horas todos os dias de borla, de graça. Mas não é para você esbanjar no mundo com as coisas do mundo. Planifique o seu tempo. Há tempo para futebol, há tempo para ir ao mercado, há tempo para ir assistir ao cinema. Mas tem que haver tempo para você se conectar com eles e beber dele, do alimento espiritual. Amém? E por último, precisa você servir e testemunhar, porque muitos têm dificuldade em servir. Se você não servir, sendo você simples, se entregar a Deus para testemunhar o que Deus fez na sua vida, se você não praticar o amor ao próximo, muito dificilmente ou pouco você vai frutificar. Porque como dissemos na mensagem que nós nascemos para dar frutos. Você nasceu para dar frutos. Você nasceu para fazer discípulos. A bênção que nós recebemos de sermos evangelizados não é para nós só. É para você também fazer discípulos. Discípulos de Cristo. Não discípulos de você. Os teus discípulos têm que ser discípulos de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, igreja. Eu quero que a igreja leia com a... Vamos ler juntos este versículo.
Nisomea hote verso ila. que o Senhor Jesus, quando chegou na sinagoga, Wakati Em pia Jerusalém. Yesu pia o Yerusalemu. ele foi abrir o livro de Isaías, capítulo isso que lá- 61, O livro ya Isaia. quando ele estava a iniciar o seu ministério. Wakati hapachera mbite Mas kusali. leia com atenção, Musomea ratene. porque você recebeu o Espírito dele. Essa palavra é para todos nós. Maana nyumu hakela munepa awe. O que está Maswala escrito tawe. aqui Ele lempwale va. é o que Deus quer que nós todos façamos. Etu imosa muluku mpavela wera hotene ahu ni varake. 1, 2, 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. Amém. Você entendeu? Nyumu hiyo ratene. Assim como o Senhor Jesus Sisa leu lentokwa pia Yesu. esta mensagem profética messiânica que o apóstolo, digo que o profeta Isaías escreveu, Ya himya ya mahawa profeta mas Isaia. esta palavra é para todos nós. Masi maswala taawi hotene ahu. Se nós recebemos, como está escrito na palavra, o Espírito Santo, Na akelaru sisa alisilepala nós munepa awela. recebemos também o Espírito do Senhor. Ni hakela na munepa apu ya. Nós fomos ungidos para pregar o Evangelho a toda criatura, fazer o Nós ídolo. makura wera nilaleka masua. Nós fomos achu para ungidos sutene. para curar os quebrantados, Liita neli wera de na espírito. pelu shekalipo. para libertar os cativos. Na Nós tapula fomos kalipo ungidos tukeliwa. para a restauração de vista aos cegos Nihita ni wera na para a libertação dos oprimidos. Kalipo hona. e para todos os dias pregar o ano aceitável do Senhor. Na nilaleka Isso é para você e é para mim. Elo tiao wakati ni tiao inyu. Esta missão não é dos pastores como muitos pensam. Ela kahia ashikulu kula sisa la tonjena nupu elaya. Se você é discípulo de Jesus, essa Yuma mensagem arene murume ya é Kristo. para todos nós. Ela tiao inyu. Nós precisamos esvaziar o inferno. Ini hana. Tem muitas almas que precisam de conhecer a Cristo. Ni hana lale ya Kristo. Tem muitas almas que precisam de conhecer a Cristo. Akala tonjena mpirisa rumusu ela Kristo. E não o conhecem porque não há ninguém que pregue o Evangelho para elas. Ni kamusu ela mana kanla atu lale ya maswa para Então ela. vamos, em meio da adoração, vamos cantar um louvor que diz: sonda-me, Senhor. Sisa le. Sonda o meu coração. Mpaka ni hana wipa. Vê se há algo mal em mim. Você vai cantar com toda a sua força, com todo o seu entendimento, mas num espírito de oração ao mesmo tempo. Amém? Sonda-me, Senhor, e me conhece, e quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua enche-me até que mim se ouça só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um vaso.
meu coração. Coração, Senhor, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me. Então usa-me, Senhor. Então usa-me, Senhor. Como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como deixa. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, ora em qualquer. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-me, usa-me. Transforma-me, só então enche-me e usa-me, sonda-me, ó Rei, sonda-me, quebranta o meu coração, transforma-me. Eis aqui a minha vida, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Eis aqui a minha vida. Senhor, receba este clamor, esta oração da tua igreja, Senhor. Sonda cada coração que está aqui, Senhor. Retira toda a pedra que impede ouvir a tua voz, o mover do Espírito Santo. Retira toda a pedra que impede a frutificação do teu povo, Senhor. Retira toda situação, toda ofensa, toda mágoa, toda insensibilidade causada, Senhor, pelas dores da vida, Senhor. Retira na tua igreja, retira, Senhor, no teu povo, Senhor. Dá-nos um coração de carne, Senhor, assim como o Senhor clamou, o Senhor declarou em Ezequiel, em nome de Jesus. Dá-nos um coração de carne sensível à tua voz e amor ao próximo, Senhor. Ensina-nos como frutificar, ensina-nos a crescer segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, Senhor. Afasta de nós, Pai, todas as distrações deste mundo, Senhor. Nós clamamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Cante mais uma vez, clame mais uma vez. Mais alto, mais alto.
Eu quero ser usado da maneira que te agrada. Ora em qualquer. Eis aqui a minha vida, como um farol que brilha à noite, como um tesouro das águas, como a abrigo no deserto. Eis aqui a terra, quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos diante da Tua presença, Senhor. Senhor, queremos entregar, Senhor, o nosso solo, que é o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, Senhor, entregamos a Ti, Senhor. Senhor, com todos os meios espirituais. Sabemos que os homens inventaram fertilizantes, mas o Senhor tem os meios espirituais para o nosso solo, que é o nosso coração, Senhor. O Senhor tem soluções espirituais, que só o Senhor sabe como fazer. Por isso, Senhor, nós dissemos: sonda-nos, Senhor, com os teus, com as suas possibilidades espirituais, sonda-nos, Senhor. No fundo do nosso coração, sonda-nos, Senhor. E retira de nós, Senhor, toda a razão que não faz com que eu multiplique, cada um multiplique, Senhor, na dimensão de Deus. Não em nossa dimensão, mas na dimensão de Deus. Senhor, todos mecanismos espirituais, Senhor, sejam derramados em cada coração, que são mecanismos do Espírito Santo. O Espírito Santo e todos os seus mecanismos, Senhor, para que a nossa alma seja frutífera, Senhor. Todas as amarras do mundo, Senhor, todo o cuidado do mundo, como os lemos, Senhor, todas as riquezas que este mundo tem, oferece, riquezas materiais, riquezas espirituais, Senhor, nós descartamos da nossa vida, descartamos da nossa família.
Senhor, recebemos coração puro, recebemos coração sensível, Senhor, ao clamor de Deus, sensível à voz do Senhor, que cada dia clama pelas almas, clama pela manifestação dos filhos, enquanto a criação aguarda que cada um de nós se manifeste, Senhor. Precisamos entrar, Senhor, na manifestação da frutificação, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Enquanto oro, eu penso em você, o que te impede de frutificar mais. A outros, o que te impede de frutificar. A uns, o que te impede de frutificar mais. Só no seu coração, você e Deus. Ainda outro grupo, o que você está a frutificar? Dentro de você, pergunte à sua alma: o que eu estou a frutificar? Em o que estou a frutificar? Porque o Senhor está aqui também para mudar até o tipo de fruto que possam sair da sua vida, mudando o seu coração. O tipo de fruto que possa ser frutificado de si pode ser mudado, para que o Senhor dê você, como está escrito, frutos dignos, frutos que permanecem. Que tipo de frutos? Pergunte-se a si mesmo: que tipo de frutos? Que eu estou a dar ao Senhor? O salmista perguntou a Deus: Senhor, o que te darei pelos tantos benefícios que me tens feito? Hoje o Senhor está a perguntar assim, como o pregador perguntou: que tipo de solo é o seu coração? E que tipo de fruto você está a dar? Você mesmo no seu coração, pergunte-se e responda-se a si mesmo. O Espírito Santo está em você, Ele vai colher a sua resposta sincera. Acheguemos-nos a Deus com coração humilde, sincero. Achegue-se a Deus nesse momento, com essas duas perguntas. Achegue-se a Ele. Agora ore para que o Senhor te dê mais frutos, o Senhor te frutifique mais. Te dá frutos de verdade, frutos da luz. A palavra diz para que multipliquem-se.
frutifique, multiplique. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus.